Meu amigo vascaíno, Vasco da Gama muda a estratégia para contratar. Vamos falar muito aí sobre a situação de mercado. O Pequimpe segue firme, tentando trazer reforços aí para o Vasco da Gama, mas agora com algumas novidades aí se encaixando à realidade do Vasco da Gama. Vamos falar muito aqui sobre alguns nomes aí que a gente tomou conhecimento na parte da manhã, que está na mesa do Pegrim, e a gente vai falar também sobre a situação aí da Barca, tá? Porque houve uma reviravolta aí e o Vasco, para emprestar alguns jogadores, teve que tomar uma atitude drástica aí. E vamos falar muito aí sobre a situação do Vasco da Gama na Copa do Brasil e, evidentemente, no Campeonato Brasileiro também. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever, porque aqui é sem maquiagem, aqui é sem sacanagem e vamos que vamos aí. Bom, vamos começar falando aqui sobre a situação do Vasco da Gama na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Pessoal, confesso a vocês que o jogo contra o Red Bull Bragantino, jogo que vai acontecer agora, neste sábado, amanhã, é o jogo que verdadeiramente mais me preocupa. Me preocupa muito mais do que o jogo contra o Atlético Goianiense. Laureano, você tá maluco? Não. É porque esse jogo aí, ele pode ser um divisor de águas para o Vasco da Gama, um termômetro. Por quê? Se o Vasco da Gama perder esse jogo contra o Red Bull Bragantino, vai vir muita pressão, porque o Vasco da Gama já está desde o dia 17 de julho sem vencer uma partida. A última foi contra o Atlético Goianiense. De lá para cá, o Vasco só perdeu. Então, é o seguinte, essa pressão no Campeonato Brasileiro também contribui muito aí para um ambiente ruim. Eu acho que o Vasco vencer esse jogo contra o Red Bull Bragantino, o Vasco chega com moral para essa partida aí contra a equipe do Atlético Goianiense. Vamos combinar aqui. Só um terremoto aqui no Rio de Janeiro para tirar essa classificação do Vasco, porque eu acho que o pior já passou, porque quantidade de gol que o Atlético Goianiense perdeu no jogo lá. Mas, enfim, o Paiva, ele define a equipe agora na parte da tarde, tá? O Vasco se concentra, que amanhã, às 19 horas, aí tem jogo contra o Red Bull Bragantino, tá? E o Vasco aí, firme e forte ali agora no treinamento lá no CT Moacir Barbosa. Pessoal, vamos falar aqui sobre o processo de contratação no Vasco da Gama. Por quê? O Vasco mudou a sua atitude no mercado. O Vasco, para contratar, ele vai ter que verdadeiramente abrir mão de alguns jogadores aí. A gente tomou conhecimento agora na parte da manhã que, ao contrário do que o Vasco gostaria de fazer, o Vasco já admite emprestar Rossi, Sérgio Kosovo, Zé Gabriel, Galdames e Praxedes e o Eric Marcos, pagando parte dos salários aí dos atletas, para finalmente ter um alívio financeiro. Muitos clubes aí estavam interessados nesses jogadores, mas o alto valor dos seus respectivos salários fizeram com que os clubes se afastassem verdadeiramente aí dos atletas. Então, o Vasco já admite aí pagar parte desses salários para se ver livre aí desses jogadores e ter um alívio na sua folha. Tendo esse alívio, o Vasco vai começar a fazer as contratações.
existe um processo aí e tem que ter paciência, porque a 777 Quarters deixou o Vasco da Gama saqueado. Essa semana foram 19 milhões para poder pagar aí a situação do Cleiton, né? Ah, é parcelado, Laureano? É, mas são 19 milhões para poder pagar o Cleiton. E aí é o seguinte, né? O Vasco, ao contrário do que se imaginava, só vai buscar jogador, tá? Em final de contrato. Jogadores aí que forem oferecidos a custo zero, tá? Pro gigante da Corinthians. E a gente tomou conhecimento de que um zagueiro e também um ponta esquerda foram oferecidos ao Vasco da Gama. Mas antes da gente passar esses nomes para vocês, a gente vai falar aqui sobre a situação do jogador Santiago Rodrigues, atacante. Hoje eu fui atrás para poder saber dessa informação aí que foi entregue pelo Fábio Torres. Não existe porra nenhuma com esse jogador, tá? Primeiro falaram que esse jogador foi oferecido para o Vasco da Gama, cavadinha. Hoje já vieram com um papo de que esse jogador custa 10 milhões, que o Vasco vai ter que pagar 10 milhões. O Vasco não tem esse dinheiro hoje para investir nessa contratação, tá? Chance zero desse jogador, Santiago Rodrigues, pintar aqui no Vasco da Gama. Um jogador que a gente mal conhece, o Pedrinho não vai fazer loucura aí para poder trazer esse jogador. Porém, todavia, tá? A gente tomou conhecimento aí que tanto para a zaga como para a ponta esquerda existem dois nomes aí alternativos, né? O Vasco, vocês sabem aí, tentou a situação do Mina e a situação do Pepe, né? A situação do Mina já ficou aí um pouco de lado por conta aí da situação da grana, perfeito? Situação do Pepe, o Pedrinho está aguardando aí. O Pedrinho não desistiu do jogador. O jogador ainda está sem clube aí no dia 2 de agosto. A tendência é que ele tente um mercado alternativo. A negociação do Pepe com o Al Nassr não foi para frente. O Pepe não quer vir para o Brasil, mas não tem aí, porra, mercado para ele. O Pedrinho acredita que pode ter uma reviravolta. Mas a situação é a seguinte, tá? A gente tomou conhecimento agora na parte da manhã que o zagueiro do Racing, o German Conte, tá? Ele foi oferecido ao Vasco da Gama, tá? O German Conte. E é aquela situação. O jogador que foi oferecido, ele é titular lá, tá? Mas quer respirar novos ares, jogador de 30 anos aí do Racing, que viria a custo zero para o Vasco da Gama, numa realidade que o Vasco só teria que arcar com os salários dele, tá? O German Conte. Para quem não está lembrado, tá? É esse jogador aqui, eu vou colocar para vocês, que pertence ao Racing. Então, deixa só eu colocar aqui. E é isso, é bom, bonito e barato agora, diante dessa realidade aí que o Vasco da Gama está vivenciando aí no mercado, tá? O Vasco conseguiria o empréstimo desse zagueiro aí, até bom zagueiro do Racing aí, na Argentina, de 2025 vai o contrato dele lá, um jogador ali que o empréstimo dele seria barato, uma vez que a compra dele é 800 mil euros, né? Jogador que foi oferecido para o Vasco da Gama. Outra situação que a gente tomou conhecimento, né? É a situação do ponta esquerda. O Vasco tentou a situação aí do Michael, situação do Michael, valor muito alto aí. A engenharia financeira que o Vasco fez foi comprometida por conta dessa situação aí do Cleiton aí, por conta de outras situações que o Pedrinho teve que arcar. A situação do Brian Rodrigues segue ali em termos de negociação, porque o Vasco quer efetivamente um empréstimo de 1 ano
com o valor fixado, né? Os mexicanos estão ali embarreirando, porque acha que consegue fazer uma venda com um valor casado no momento, mas a gente tomou conhecimento aí que o Matias Vargas, tá? Jogador que está lá no Xangai Port, jogador aí que está com um contrato terminando agora em dezembro de 2024, tá? Esse jogador também está na mão aí do Pedrinho, é um jogador que a gente conhece aí bastante, tá? Jogador que passou aí pelo Espanhol, né? Passou pelo Vélez Sarsfield, né? Entre outros clubes aí. Então a gente coloca aqui, né, a situação do jogador Matias Vargas aí do Xangai Port aí podendo pintar aqui no Vasco da Gama. Ah, Laureano, não gostei. Vai ter que se encaixar nessa realidade aí, tá? Jogador que está com o contrato lá também terminando, e é assim que o Vasco da Gama vai trabalhar daqui para frente. Perfeito? Bom, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama, e o Pedrinho sabe, tem que se encaixar essa realidade para poder fazer contratações aí pontuais para chegar aqui e simplesmente jogar, ser titular e o Vasco sair dessa situação. Obrigado aí pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!